A história que a gente vai desvendar hoje é um verdadeiro drama sobre poder, desejo e as consequências terríveis de uma única decisão. E no centro de tudo isso está uma das figuras mais famosas da história, o rei Davi. A gente vai acompanhar a queda espetacular de um herói. Mas, sabe, para a gente entender o tamanho da queda, primeiro precisamos ter uma ideia do quão alto ele estava. Davi não era só um rei qualquer, ele era o herói. O cara que derrotou um gigante, que uniu Israel, um líder no auge absoluto do seu poder. Ele era basicamente a régua pela qual todos os outros reis seriam medidos. E aí é que fica a grande pergunta, né? Como é que um homem com essa estatura toda, chamado até de um homem segundo o coração de Deus, pode cair de um jeito tão, mas tão feio? Bom, vamos entender direitinho como essa história começou. Tudo começa em Jerusalém. O exército de Israel está na guerra, mas o rei fica para trás, no conforto do palácio. E é exatamente aí, no momento de tédio, de ócio, que um simples olhar do terraço do palácio dá início a uma verdadeira catástrofe. E o que a gente vê aqui é uma progressão muito clara, muito deliberada. Isso não foi um acidente, não. Davi vê a mulher, ele a deseja, e aí ele manda investigar. E nessa investigação ele descobre uma coisa crucial. Ela é Batseba, esposa de Urias. Urias, um dos seus soldados mais leais, que estava naquele exato momento arriscando a vida por ele no campo de batalha. E mesmo sabendo de tudo isso, ele manda chamá-la. Pois é, o que começou como um pecado secreto, escondido, de repente ameaça virar um escândalo público. A consequência não demora a chegar. E com ela, vem o desespero de um rei que agora vai fazer de tudo para proteger sua reputação. A mensagem de Batseba é curta e direta, um verdadeiro ponto sem volta. Estou grávida. Naquela época, a lei era clara. A punição para adultério era a morte. De repente, a crise para Davi deixa de ser só moral e passa a ser uma ameaça real ao seu reinado. Na cabeça dele, a única saída é encobrir tudo. O primeiro plano de Davi parece simples. Ele manda trazer Urias de volta da guerra. A ideia era que Urias dormisse com a esposa e, claro, todo mundo ia pensar que o filho era dele. Só que Davi não contava com uma coisa, a integridade de Urias. Com essas palavras, Urias se recusa a ir para casa por lealdade aos seus companheiros. Ele, sem saber de nada, acaba frustrando a primeira tentativa de manipulação do seu rei. E aqui o contraste entre os dois fica, nossa, gritante. De um lado, a gente tem a lealdade de Urias, que nem mesmo bêbado abandona seus princípios. Do outro, a desonra de Davi, que tenta usar até a bebida para enganar o próprio soldado. A virtude de Urias, no fim das contas, só serve para escancarar o tamanho do pecado de Davi. O plano A falhou, o plano B também. Davi está encurralado, e é nesse momento que a história toma o seu rumo mais sombrio. O rei passa de adúltero a assassino. Tudo movido por um cálculo frio para, de uma vez por todas, eliminar o problema. A frieza dessa traição é simplesmente chocante. Davi escreve uma sentença de morte, sela a carta e a entrega nas mãos do próprio homem que ele quer ver morto. Urias, o soldado fiel, se torna o mensageiro da sua própria execução sem desconfiar de nada. É o auge da crueldade, da manipulação. Com Urias morto em combate, o caminho estava livre. Depois de um período de luto bem curto e formal, Davi se casa com Batseba. Para o público parecia tudo certo, tudo legítimo. O pecado tinha sido enterrado e o problema estava aparentemente resolvido. Só que não aos olhos de Deus. E agora, chegamos ao acerto de contas. Nenhum poder aqui na terra podia julgar o rei. Então, a intervenção teve que vir de cima, através da voz corajosa do profeta Natã. Mas Natã não chega confrontando o rei de uma vez. Não, ele é muito mais esperto que isso. Ele chega contando uma história, uma parábola sobre uma injustiça tremenda. Ele fala de um homem muito rico, cheio de ovelhas, que rouba a única ovelhinha de um homem pobre, que ele amava como uma filha, só para servir de jantar para um visitante. A reação de Davi é imediata. Ele fica furioso. Aquele senso de justiça que ele mesmo tinha abandonado desperta com a história. Ele fica indignado e, sem perceber a armadilha, pronuncia a sentença sobre o homem da parábola. E então vem o golpe final. Natã aponta o dedo para o rei e solta a verdade devastadora. Tu és esse homem. A parábola era um espelho. E agora, Davi é forçado a enxergar o reflexo do seu próprio crime.
A armadilha funcionou perfeitamente. Acabou. Não há mais para onde fugir. O arrependimento de Davi é real, mas as consequências são inevitáveis e muito severas. Aqui a gente vê que o perdão não anula a punição. A vida dele é poupada, sim, mas a sua família seria marcada pela violência para sempre. E a primeira consequência direta do seu pecado seria a morte do filho que Batseba estava esperando. E a criança morre, exatamente como o profeta disse. Mas, depois do luto e do arrependimento, a história não termina só em desespero. Das cinzas dessa tragédia toda, nasce um sinal de redenção. Davi e Batseba têm outro filho, Salomão, que viria a ser o próximo grande rei de Israel. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A história de Davi é um estudo de contrastes, o herói e o vilão vivendo na mesma pessoa. Isso nos força a pensar sobre o que realmente significa grandeza. Será que a maior falha de uma pessoa pode coexistir com sua maior glória na memória da história? É uma pergunta que com certeza ecoa muito além daquela época.